Amém. Graças a Deus, Deus está aqui conosco. Quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 20, do versículo 1 até o verso 8. Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute a sua vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Esse texto, eu li esse texto ontem, li hoje, e ele me chama a atenção a questão do medo. Quando nós vemos uma situação, que ela foge do nosso controle, quando nós olhamos para uma situação que ela parece ser maior do que a gente, ou às vezes ela é maior mesmo do que a gente, e aí a gente não sabe o que fazer, o medo vem, né? E lá no Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em outra versão diz que Ele nos livrou de todo medo que a gente possa ter. E hoje nós temos um vocabulário que em janeiro a gente não tinha esse vocabulário. Hoje a gente tem. Hoje nós temos um vocabulário que se chama Covid-19, coronavírus, pandemia, distanciamento social, quarentena, teste, colapso de mercado, colapso da saúde, perda de emprego, perda de renda, morte. São palavras que estão descrevendo o nosso momento hoje. Quem falava de distanciamento social? Quem podia imaginar que nós íamos ficar trancados dentro da nossa casa sem poder sair? Então hoje nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão indo no mercado. Você já viu que tem quem vai no mercado, você já viu que tem algumas prateleiras que estão vazias? Porque as pessoas estão com medo, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então tem gente estocando papel higiênico, tem gente correndo atrás de álcool gel, de máscara, de opção de coisa, porque não sabe o que vai acontecer. Então, as pessoas estão pensando: será que eu sou o próximo a morrer? Tem gente que está assim, eu não. E eu creio que aquele que crê em Deus
não está assim, eu vou morrer amanhã, o coronavírus vai me pegar, alguma coisa vai acontecer. Isso não é uma atitude nossa. O texto que nós lemos, que quando nós vemos umas coisas que elas parecem maior do que nós não temos controle contra isso, nós temos que olhar para quem? Para o Senhor. Esse Deus que disse aqui em Deuteronômio, capítulo 20, ele diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo. Por que ele diz que não tenha medo? Porque você vai se cuidar? Porque você vai fazer tudo que o governo está mandando? Pode fazer, mas ele está dizendo não, ele diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Então aqui tem 3 coisas que eu quero colocar. Deus te salvou. Amém. Deus te tirou do mundão. Amém. Deus te tirou daquela vida errada que você vivia lá no Egito, escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo de tanta coisa que hoje as pessoas estão. Então esse Deus que te tirou de lá do Egito vai te livrar agora também. E se Deus quiser que a gente às vezes passe, porque tem momento que Deus nos livra, não de ir à fornalha, né? Hoje eu estava conversando com um pastor, que ele falou: eu agradeço a Deus pelo livramento que Deus deu ao seu filho e à noiva dele. E eu falei assim: pois é, Deus é aquele que estava na fornalha. Ele não livrou os jovens da fornalha, mas ele livrou os jovens lá dentro da fornalha. Não é verdade? Então, se às vezes Deus tem um propósito, nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que ele diz: por mais que os cavalos e os carros e o exército seja maior do que o meu exército, Deus vai pelejar por mim. Amém? Diga: Deus está pelejando por mim nesse momento, nessa hora. Deus está pelejando pela sua família. Deus está pelejando pela nossa igreja. Deus está pelejando por você. Nós precisamos acreditar nisso. O Salmo 112, ele diz assim: não temerá quando vier mal notícia. As más notícias, quando elas chegarem, nós não vamos temer. Existe, atrás de tudo isso, Satanás está querendo o quê? Que você perca a sua fé, perca a sua confiança. Porque quando nós estamos, e eu vou falar bastante sobre essa questão do medo, eu falei a semana passada, vou falar de novo, porque ele está aí, a mídia, as mídias sociais, a mídia televisiva, é para matar de medo. Você já viu quando vê aqueles caixão tudo assim lá em Manaus? Aquilo ali é para quê? Não é? Então as pessoas estão com medo. Essa semana minha irmã me ligou, ela falou assim: ora pelo meu filho, está doente. Eu falei assim: calma. Estava apavorada, ela ainda não tem um conhecimento assim de vida com Deus, né? Aí eu falei para ela: não, nós vamos orar, Deus vai abençoar, vai passar. Aí a gente está orando, e hoje eu já falei com ela, o filho já estava melhor. Então a gente precisa entender que momento é esse, como eu e você precisamos nos comportar nesse momento. Primeiro, busca o Senhor. Tem buscado o Senhor? A Bíblia diz que no Salmo 34 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Outra coisa, quando você está, porque nós aqui no Brasil, nós não estamos vivendo só a pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia política. Eu nunca vi em nenhum governo, como nós estamos vendo hoje, o ataque que está concentrado na pessoa do nosso presidente. É de todos os lados. Então parece que a mídia,
As pessoas estão torcendo para que dê errado no nosso país. Então, nós precisamos, porque nós brasileiros, além da pandemia, nós estamos enfrentando um momento político muito delicado na nossa nação. E nós precisamos, sim, buscar o Senhor. É interessante que Deus, eu falei isso domingo passado, Deus quebrou os ídolos dos corações dos brasileiros. Não tem mais ídolo. Não tem o bonzinho, não tem o Bolsonaro que é o ídolo, não tem mais o Moro que é o ídolo. Quebrou. É Deus que vai fazer. Eu gosto muito quando o Bolsonaro diz, Deus acima de tudo. Então Deus realmente está acima de tudo. Deus está acima de tudo, irmãos. É Deus que vai fazer, sabe? Eu descanso no que Deus falou no meu coração. Deus vai fazer o que tem que fazer nesse país. Amém. Não tenha medo, não. Não olha para as notícias. Não olha para os inimigos. Deus vai fazer. Deus olhou para o Brasil. Deus olhou para o Brasil e disse, vai ser diferente. Por mais que se levante os inimigos, Deus vai agir. Deus não vai agir por causa de um homem. Deus não vai agir por causa disso ou daquilo. Deus vai agir porque Ele tem um propósito para essa nação. Amém? Outra coisa que, um versículo que eu quero ler, que está em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. É hora de nós apresentarmos nossos pedidos a Deus. É hora de nós agradecermos ao Senhor que Ele está no controle de tudo. Quem está no controle de tudo não é o STF. Quem está no controle de tudo não é a Câmara. Quem está no controle de tudo não é o Senado. Quem está no controle de tudo é Deus. Amém. Deus põe reino e Deus destitui reino. Daniel viu isso. Para mim, a passagem quando Deus fala que Nabucodonosor, ele foi para o campo, virou animal, 7 tempos. E ele ali teve que reconhecer que Deus é Deus, e ele diz, ele governa sobre os reinos. Ele governa sobre os reinos. Então nós não temos que ter medo da pandemia e nem medo desse momento político. Não tenha medo. Irmãos, não tenha medo, porque o medo enfraquece a gente. O medo faz a gente ver coisa que não existe. O medo faz a gente acreditar na mentira. Nós temos que olhar para o Senhor. Por isso que Paulo ele dizia, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. É hora de guardar a mente, é hora de guardar o coração. Eu não tenho visto mais jornal. Tirei da minha coisa. Eu vejo só assim, só para ver às vezes alguma coisa que está escrevendo ali embaixo, já tiro, vou ver desenho animado. Vejo desenho animado. Escuto filmes evangélicos, vejo filmes evangélicos. Eu quero encher minha mente de Deus. Esses jornais aí, é tudo lixo. É um lixo, irmãos. Tudo vendido. Então nós temos que olhar sim para o Senhor. A Bíblia não é lixo. Eles querem fazer da Bíblia um lixo, mas ela sobrevive há mais de 2000 anos. É a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. Então, Deus, eu vou buscar a Deus, Ele vai me dar a paz que excede todo entendimento, que vai guardar o meu coração e a minha mente. É hora de guardar mente, é hora de guardar coração. E como eu guardo, não deixa o medo tomar conta do seu coração. Não deixa as mentiras do inferno
Tem um grupo do WhatsApp que eu saí. Porque é só uma besteira só. Então eu saí. Porque eu quero servir o Senhor. Eu quero ficar com a... você agora vai ser alienado? Prefiro ser alienado do que ser uma pessoa informada e desinformada. Porque tem muita gente com informação, mas está desinformada. Então eu quero estar vendo a revelação de Deus para a minha vida, para a igreja nesse momento. E as informações que mais desforma do que forma, do que informa, ela mais faz você ficar alienado, desconectado da realidade, da verdade, porque eles só passam o que eles querem, entendeu? Nós temos que se voltar para Deus, amém? Outra coisa interessante que eu quero falar nessa noite, onde você pode buscar tranquilidade e esperança para enfrentar esse novo coronavírus? Eu não gosto dessa palavra, novo coronavírus. Para mim ele é velho. Diz que é o novo tipo, mas ele é velho porque ele destrói as pessoas. É novo porque surgiu agora, né? Não tinha. Mas para mim ele é velho, é a enfermidade que o diabo sempre lançou dos anos, dos séculos, para matar as pessoas. Então, de novo, para mim, não tem nada. A ciência disse, é novo porque a ciência nunca conheceu agora, nem sabe, ninguém sabe nada desse vírus. Uma coisa, tem hora que um fala uma coisa, tem hora que o outro fala outra coisa, tem outro que fala, ninguém sabe. A minha filha, ela disse, pai, ninguém sabe do que está acontecendo. Os estudos estão aí, estão estudando, estão fazendo experimento, ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, eu sei que Deus sabe. Amém? Deus sabe, irmãos. Então, vamos buscar tranquilidade e esperança onde? No Senhor. Outra coisa que eu vejo assim, as pessoas falam, eu sempre fico assim pensando, vai passar, vai ficar tudo bem. Quem disse que vai passar e vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem não, vai ficar uma porção de gente desempregada, vai ficar uma porção de empresa fechada, vai ficar uma porção de família que perdeu seus entes queridos. Como é que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Vai ficar bem para quem? Para os grandes. Entendeu? Vai passar? Pode passar? Mas a previsão de descobrir a vacina é para quando? Para o ano que vem? Dezembro? Sei lá quando que é. Então nós precisamos sim. Deus, eu quero buscar tranquilidade, esperança, enfrentar esse momento, me voltando para a Escritura. Amém? Você tem que se voltar para a Escritura. Você tem que se voltar para Deus. Nós precisamos se voltar para Deus. Deus nos diz para não ficarmos ansiosos por nada. É o texto de Filipenses diz isso. Não andeis ansiosos por nada. Traga as suas preocupações para Ele em oração. E a paz de Deus que transcende todo entendimento. As pessoas não vão entender porque nós estamos em paz. As pessoas não vão entender porque nós confiamos no Senhor. As pessoas não vão entender porque elas estão desesperadas. Elas estão vendo o que o homem diz. Nós vemos o que Deus diz, irmãos. Entende? Você precisa andar pelo que Deus diz. A Bíblia diz assim, nós não andamos pelo que o homem diz, pelo que a mídia diz. Nós andamos por fé. Não é isso que diz o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios? Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Então a paz que transcende todo entendimento guardará os seus corações. Diz, a paz de Deus guardará o meu coração. Isso. Diga, a paz de Deus guardará a minha mente. Deus guardará a minha mente, Ele vai guardar. Jesus sabe o que você está passando e sempre está com você. Essa é outra coisa que eu quero dizer para você. Jesus sabe o que você está passando.
E Ele está com você. Amém? Ele está conosco. Foi promessa de Deus, né? Então, quando isso tudo terminar, e aqueles que passarem por essa situação, que tiveram um dano maior, se voltarem para Deus, Deus pode curar o dano que ficou no coração, o buraco que ficou no coração, o buraco que ficou na família. Deus pode mudar isso, irmãos. Então é hora de a gente falar para as pessoas: busque a Deus. É hora de buscar a Deus. É hora de buscar o Senhor. Sabe, Deus, Ele disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. A prova de que Deus está sempre presente em todas as situações. Não deixe os seus filhos passarem por momentos difíceis sozinhos. Entende? Nós não estamos passando por esse momento sozinhos, filhos de Deus. Ele está com você. Ele está conosco. E nós vemos isso em toda a Bíblia. Desde quando Deus chama Abraão, desde que Deus chamou Abraão, desde que Deus criou o mundo, Ele cuida daqueles que se aproximam dele. Nós somos filhos de Deus. Deus está conosco. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja o exército que está do seu lado. Que exército está do seu lado? Quem guarda a gente? Tem um exército aqui do meu lado. Tem um exército do seu lado. O que diz o Salmo 46? O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Tem uma passagem lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17, até quero ler esses 2 versículos, que conta a história do profeta Eliseu. O exército da Síria queria atacar o rei de Israel. E aí Eliseu tinha revelação e dizia: em tal lugar o exército da Síria vai estar lá, não passa lá. Não passa lá, porque se você for lá você vai perder. E aí o rei lá da Síria ficou com aquilo no coração e perguntou, chamou todo mundo do seu governo e falou assim: quem dentre vós está me traindo aqui? Aí ele disse assim: não tem ninguém te traindo aqui, é o profeta Eliseu. Ele revela tudo que você faz até dentro do seu quarto mais íntimo para o rei lá de Israel. Aí ele falou assim: é? Então vamos lá buscar esse profeta e vamos matar ele. E manda um exército, uma comitiva, para prender Eliseu, para matar. E o versículo 15, do versículo 15 até o verso 16, é interessante como que a Bíblia coloca. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E o verso 17 diz assim: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, olha que coisa linda. Então, o que você tem que fazer? Se você está com medo, se você está pensando que agora o mundo vai acabar, que as coisas vão ser destruídas, que você vai ser destruído, você tem que falar assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja que os que estão comigo são maior do que aqueles que estão lá com o coronavírus, com a guerra política desse país. Amém? Deus é maior. Eliseu, eu gosto dessa frase, Eliseu orou ao Senhor: abre os olhos dele, Senhor,
Põe a mão nos seus olhos quando você ficar aí assustado, com medo, apavorado, com pânico. Fala: Deus, abre os meus olhos para que eu veja que o exército do Senhor está comigo e é superior. Porque o exército daquele rei tinha cavalo, tinha uma infantaria, mas os cavalos que estavam com eles eram o quê? De fogo! Eu me lembro que quando a gente ia viajar para o Rio, nós éramos crianças, né? Tudo pequeno, e a gente orava antes de sair, e eu falava assim: ih, gente, eu estou vendo os cavalos de fogo puxando o carro da gente para ir para o Rio. E aí, e toda viagem eu falava, e eu via mesmo, irmão, os cavalos de fogo levando a gente. E aí as crianças: pai, os cavalos já estão aí. Eu falei assim: ainda não chegou, vamos orar. Os cavalos, então, veja bem, irmãos, que coisa linda. Quando ele abriu os olhos, ele viu que estava cheio de cavalo e carros de fogo. Olha só, que coisa gloriosa, Flávia. Se você ora ao Senhor, abre os olhos, porque o exército que está conosco é maior. Amém? O exército de Deus é maior sobre nós. Então, nessa noite eu quero dizer: como que eu venço o medo? Confiando. Como que eu venço o medo? Buscando o Senhor. Como que eu venço essas notícias ruins que vêm toda hora? Não temendo, não deixando elas entrarem no meu coração. Peça a Deus para guardar a sua família. Peça a Deus para guardar suas finanças. Peça a Deus para guardar a sua vida. Peça a Deus, confia nele. Porque Deus é Deus, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você nessa noite orasse ao Senhor. Clame a Ele em oração dizendo: querido Jesus, se você tem medo, diga para Ele: eu estou com medo. Às vezes, porque o medo faz parte das nossas emoções. Se você está com medo, fala para Jesus: Jesus, eu estou com medo. E pede a Ele para que durante essa crise terrível que nós estamos passando, que Ele encha o seu coração de fé, de confiança. Que você possa acreditar que você está seguro, não por causa do álcool gel e da máscara, ou do distanciamento, do isolamento. Faça isso, se você acha que isso, mas isso não é o mais importante. Você pode fazer tudo isso, mas se você não confiar no Senhor, você vai continuar com medo, vai continuar com coisa. Hoje a gente entra no mercado para comprar alguma coisa, a gente já fica assim, né? A gente quer ficar longe e nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com o Senhor. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor nessa noite, quando você clamar a Ele, Ele livre você de todos os seus temores, de todos os seus medos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Amém.